Meu nome é Margarete. Tenho 66 anos e minha própria filha acidentalmente me enviou uma mensagem de voz que era destinada ao marido dela. O que eu vi sobre mim mesmo naquele áudio me fez partir na manhã seguinte com um plano que ela nunca veria chegando. Ricardo, não aguento mais ter minha mãe nesta casa. Ouvi a voz da minha filha Graça com uma frieza que congelou meu sangue. Ela é um estorvo, se mete em tudo. E além disso, já estamos gastando tanto dinheiro com ela. Tenho procurado alguns lugares baratos. Encontrei um que custa apenas R$ 1.600 por mês. Naquele momento, senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Esta era a mesma filha para quem eu havia trabalhado dia e noite limpando casas de outras pessoas, a mesma para quem paguei a faculdade vendendo até minhas joias, a mesma que chorou em meus braços quando Ricardo a deixou no altar da primeira vez, e eu gastei minhas últimas economias para convencê-la a voltar. Mas o áudio continuou, e o que veio a seguir foi ainda pior. Além disso, já verifiquei os papéis da casa. Está no nome dela, mas encontrei uma forma de transferir para o nosso nome sem ela perceber. Minha prima Carol, que trabalha no cartório de registro civil, vai me ajudar. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o telefone. Minha própria filha estava planejando roubar minha casa. A única coisa de valor que eu tinha neste mundo. A casa que construí tijolo por tijolo com o suor das minhas mãos, trabalhando 12 horas por dia durante 30 anos. Mas o que mais doeu foi ouvir sua risada no final da mensagem. Em um mês, mamãe estará no asilo e seremos donos de tudo. Finalmente poderemos viver em paz sem aquela velha amarga nos controlando. Se você já sentiu a traição mais profunda de alguém que ama, saberá exatamente o que senti naquele momento. Mas o que minha filha Graça não sabe é que sua mãe não é tão ingênua quanto ela pensa. E depois de 66 anos neste mundo, aprendi que às vezes a única forma de se defender é com a mesma astúcia que é usada contra você. Não consegui dormir nem um minuto naquela noite. Ao amanhecer, levantei com uma determinação que não sentia há anos. Vesti o meu terno carmesim mais elegante, juntei todos os meus documentos importantes e saí de casa com um sorriso nos lábios e um plano que mudaria tudo para sempre. Para entender por que o que ouvi doeu tanto, preciso contar como me tornei a mulher que sou hoje e como meu relacionamento com Graça se tornou a coisa mais importante da minha vida. Cresci em uma família onde o amor era medido pelos sacrifícios que você fazia pelos outros. Minha mãe, que descansa em paz, trabalhava como costureira das 5 da manhã às 10 da noite para sustentar a mim e meus 3 irmãos. Nunca tivemos muito dinheiro, mas sempre tivemos amor, respeito e valores sólidos. Margarete, minha mãe me dizia enquanto me ensinava a costurar, nesta vida, a única coisa que importa é a família, e pela família você dá tudo, até a última gota de sangue. Quando engravidei de Graça aos 18 anos, o pai dela desapareceu como por mágica. Uma noite, ele estava lá prometendo que íamos nos casar. Na manhã seguinte, havia sumido. Os pais dele bateram a porta na minha cara quando fui procurá-lo, dizendo que o filho deles não ia arruinar o futuro por causa de uma garota qualquer. Foi então que minha mãe mostrou do que era feita. Essa criança vai ter tudo que não pudemos ter, me disse, me abraçando e secando minhas lágrimas. Vamos criá-las juntas para que ela possa ser uma mulher de bem. Minha mãe vendeu suas 2 únicas pulseiras de ouro, as únicas joias que tinha, para me comprar tudo o que eu precisava para o bebê. Quando Graça nasceu, foi como se um anjo tivesse nascido. Era o bebê mais lindo que eu já havia visto, com seus olhos grandes e um sorriso que iluminava toda a sala. Minha mãe e eu nos revezávamos cuidando dela enquanto eu trabalhava. Comecei a limpar casas aos 19 anos, ganhando apenas R$ 40 por dia. Mas cada centavo que ganhava era para ela. Lembro vividamente do primeiro dia que levei Graça ao jardim de infância.
Caminhamos porque não tínhamos dinheiro para o ônibus, mas ela usava seu uniforme perfeitamente passado e seus sapatos brilhando. As outras mães chegavam em carros chiques, vestidas com roupas caras, e eu me senti pequena, com o meu vestido remendado e minhas mãos calejadas. Mas quando Graça me beijou no rosto e disse: "Obrigada, mamãe. Você é a melhor do mundo", soube que tudo valia a pena. Os anos passaram e minha rotina era sempre a mesma: acordar às 4 da manhã, preparar o café da manhã para Graça, levá-la à escola, trabalhar limpando 3 casas diferentes até às 18 horas, buscá-la, ajudá-la com a lição de casa e colocá-la na cama com uma história. Nos fins de semana fazia faxinas extras para ganhar dinheiro adicional, tudo para que ela pudesse ter uma vida melhor que a minha. Minha mãe morreu quando Graça tinha 8 anos, mas antes de partir, me fez uma promessa que nunca esquecerei. "Margarete, essa criança é seu maior tesouro. Dê educação a ela. Dê amor. E ela cuidará de você quando estiver velha. O sangue da nossa família é bom. Ela não vai te decepcionar." Essas palavras me deram força para continuar, mesmo quando os dias eram tão difíceis que eu queria desistir. Quando Graça completou 15 anos, trabalhei dias extras por 6 meses para dar a ela a festa que merecia. Gastei R$ 7.000 naquela celebração, dinheiro que eu havia guardado para consertar o telhado vazando da nossa casa. Mas ver a expressão no rosto dela naquela noite, vê-la brilhar em seu vestido dourado enquanto dançava, não teve preço. "Mamãe, não sei como você me dá tanto quando tem quase nada", me disse naquela noite me abraçando. "Quando crescer, vou devolver tudo isso multiplicado por 1000. Durante o ensino médio, Graça foi uma estudante exemplar. Tinha as melhores notas da turma, participava das peças teatrais da escola e todos os professores me diziam que ela tinha um futuro brilhante pela frente. Mas manter esses estudos não era barato. Livros, uniformes, excursões, tudo custava dinheiro que eu não tinha. Comecei a limpar uma 4ª casa aos domingos, meu único dia de folga, só para poder pagar tudo. Quando chegou a hora de matriculá-la na faculdade, o custo era de R$ 30.000 por ano. Eu ganhava apenas R$ 800 por mês limpando casas. Fiz as contas e era impossível. Mas uma mãe faz o impossível pelos filhos. Fiz um empréstimo usando minha casa como garantia. Vendi o único anel de noivado que o pai dela me havia dado antes de partir e até vendi a máquina de costura da minha mãe. Minha filha, disse a Graça no dia em que a levei para se matricular: "Eu não pude ir para a faculdade, mas você vai ser uma profissional. Vai ter um diploma. Vai trabalhar num escritório com ar-condicionado e nunca terá que limpar casas de outras pessoas como a sua mãe." Naquele dia, eu chorei de felicidade vendo minha filha assinar os papéis de matrícula para o seu curso de administração de empresas. Durante todos os 4 anos de faculdade, continuei trabalhando como louca para pagar todas as despesas dela. Graça precisava de dinheiro para livros, para projetos, para sair com as amigas, para roupas apropriadas para apresentações, e eu dava tudo a ela, mesmo que isso significasse que eu tivesse que comer feijão e farinha por uma semana inteira para economizar dinheiro. Quando se formou, foi o dia de maior orgulho da minha vida. Ver minha filha subir no palco de Beca e Capello, ouvir chamarem seu nome e a ovação da multidão, foi como se todos os meus sacrifícios tivessem valido a pena.
Após a cerimônia, ela me abraçou chorando e disse: Mamãe, isso é tanto seu quanto meu. Nunca teria chegado aqui sem você. Prometo que agora que sou profissional, você nunca mais terá que sofrer. Um ano depois, Graça conheceu Ricardo no trabalho. No começo, fiquei tão feliz porque a via tão contente e apaixonada. Ricardo parecia um bom rapaz. Tinha um emprego estável como supervisor numa fábrica e tratava minha filha bem. Quando pediu oficialmente a mão dela, chorei de emoção, pensando que Graça finalmente teria a família estável que nunca pude dar a ela. Mas organizar o casamento foi outro sacrifício financeiro enorme. Graça queria uma celebração elegante, como as das revistas. Ela disse: o local custa 16 mil, o vestido 4 mil, a música 1.600, as flores 1.200. No total, gastei 20 mil reais naquele casamento, dinheiro que consegui fazendo outro empréstimo e vendendo o resto das minhas joias. Os primeiros anos do casamento foram lindos. Graça e Ricardo vinham me visitar todo domingo. Jantávamos juntos e ela sempre me ajudava com as despesas da casa. Mamãe, agora que estou trabalhando, quero cuidar de você do jeito que você cuidou de mim, dizia enquanto me dava dinheiro para a compra. Finalmente, senti que meus sacrifícios haviam compensado, que tinha uma filha grata que realmente me amava. Mas tudo mudou há 3 anos, quando Ricardo perdeu o emprego e eles começaram a ter problemas financeiros. Começaram a me pedir dinheiro constantemente. E, como sempre, não conseguia dizer não. Primeiro foram 2 mil para despesas mensais. Depois, 5 mil para a entrada de um carro novo. Depois, 6 mil para quitar dívidas do cartão de crédito. Tudo começou a mudar sutilmente depois que emprestei aqueles 6 mil para suas dívidas. No começo, eram pequenos detalhes que justificava na minha mente, pensando que eram resultado do estresse dos problemas financeiros. Mas agora, depois de ouvir aquela mensagem, entendo que não era estresse. Era o início de um plano calculado para me tirar das vidas deles. O primeiro sinal foi quando pararam de vir aos domingos. Mamãe, estamos tão ocupados com o novo emprego do Ricardo? Você sabe como é. Precisamos mostrar que somos responsáveis. Eu entendia, ou pelo menos pensava que entendia. Afinal, era natural que um casal jovem quisesse se concentrar em progredir. Mas então começaram as desculpas para não atender minhas ligações. Eu ligava de manhã e Graça dizia: Mamãe, estou numa reunião importante, te ligo mais tarde. Ligava à tarde: mamãe, estou no supermercado fazendo as compras da semana. À noite: mamãe, é muito tarde, estamos jantando, conversamos amanhã. Esse amanhã nunca chegava, e quando finalmente conversávamos, a conversa mal durava 5 minutos. Então vieram os comentários dolorosos disfarçados de preocupação. Mamãe, o Ricardo disse que notou que você tem estado muito esquecida ultimamente, me disse um dia durante uma de nossas raras ligações. Tem certeza de que consegue morar sozinha naquela casa grande? Na sua idade, qualquer coisa pode acontecer. Ri nervosamente, pensando que estavam exagerando, mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Uma tarde decidi visitá-los sem avisar, levando a sobremesa de abacaxi que Ricardo tanto adorava. Quando bati na porta, ouvi risos e vozes lá dentro, mas demoraram quase 5 minutos para abrir. Ah, mamãe, que surpresa! Disse Graça com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. Estávamos organizando uns papéis do trabalho. Lá dentro estava a prima dela, Carol, que trabalhava no cartório de registro civil, com um monte de papéis espalhados na mesa da cozinha. Quando me viram entrar, Carol rapidamente juntou todos os papéis e os enfiou numa pasta. Olá, tia Margarete, me cumprimentou com aquele sorriso falso que sempre teve. Eu estava ajudando a Graça com os papéis do seguro de saúde do Ricardo.
mas consegui dar uma olhadinha no meu nome e um daqueles documentos antes de Carol escondê-lo. Por que vocês precisam de papéis com meu nome? Perguntei com curiosidade genuína. Graça e Carol trocaram um olhar que não soube interpretar na época, mas que agora entendo perfeitamente. É só para atualizar os beneficiários no seguro, mamãe. Você sabe, caso algo aconteça conosco, você é a nossa única família. Essa explicação me tranquilizou na época, mas depois comecei a notar que sempre que mencionava o assunto, Graça rapidamente mudava de conversa. O que quebrou o limite foi quando decidiram se mudar para minha casa temporariamente. Mamãe, vão pintar nosso apartamento e precisamos ficar com você por cerca de um mês. Além disso, assim podemos passar mais tempo juntas. Não acha perfeito? Fiquei feliz em tê-los perto novamente. Pensei que finalmente recuperaríamos a proximidade que havíamos perdido. No entanto, desde o primeiro dia que chegaram, as coisas ficaram diferentes na minha própria casa. Ricardo começou a reclamar de tudo, que minha TV era muito velha, que a internet era muito lenta, que o chuveiro não tinha pressão suficiente de água. Tia, essa casa precisa de muitos reparos. Na sua idade, manter uma propriedade tão grande deve ser muito difícil. Graça começou a reorganizar minhas coisas sem perguntar. Mamãe, esses pratos são muito velhos. Vou substituí-los por novos. E essas roupas que você tem no guarda-roupa estão tão fora de moda, devíamos doá-las. Pouco a pouco, minha casa deixou de ser minha casa. Era como se eu fosse uma hóspede na minha própria casa. Então, começaram as conversas baixinhas que paravam quando eu entrava na sala. Eu os via conversando na cozinha e, quando aparecia, imediatamente mudavam de assunto para algo trivial, como o tempo ou as notícias. Do que vocês estavam falando? Nada importante, mamãe. Só sobre as despesas da casa. Uma noite, ouvi Ricardo falando no telefone no pátio. Sim, já estamos morando aqui. Não, ela não suspeita de nada. A Carol diz que pode ter todos os papéis prontos em mais 2 semanas. Quando saí para perguntar com quem estava falando, disse que era com o chefe sobre um projeto do trabalho. Eles também começaram a controlar sutilmente minhas finanças. Mamãe, deixe-me ajudá-la com as contas de luz e água, Graça dizia. Você é muito velha para estar se preocupando com essas coisas. No começo, pensei que fosse um gesto gentil, mas então percebi que ela estava passando por todos os meus extratos bancários. Mamãe, por que você precisa de tanto dinheiro em espécie? Me perguntava quando via que eu havia sacado R$ 400 para minhas despesas pessoais. O mais doloroso era ver como falavam de mim quando pensavam que eu não estava ouvindo. Uma tarde, eu estava aparando as plantas no jardim quando ouvi Ricardo dizer a alguém no telefone: minha sogra está ficando mais difícil de lidar. Está ficando muito teimosa com a idade. Graça riu no fundo e acrescentou: é verdade. Ultimamente ela esquece as coisas e fica muito difícil quando tentamos ajudá-la. Mas o que realmente me abriu os olhos foi quando começaram a fazer comentários sobre minha saúde mental na frente de outras pessoas. Minha amiga de muitos anos, Dona Letícia, veio me visitar. E Graça lhe disse: ah, Letícia, minha mãe tem estado tão confusa ultimamente. Ontem ela queria sair para caminhar às 10 da noite porque pensou que era de manhã. Isso era uma mentira completa. Eu nunca havia feito tal coisa, mas vi como Letícia me olhou com pena e preocupação. Ah, Margarete, ainda bem que você tenha Graça para cuidar de você, disse. Naquele momento, senti uma raiva profunda, mas também uma imensa tristeza, percebendo que minha própria filha estava criando uma narrativa falsa sobre meu estado mental. Visitantes estranhos começaram a chegar à minha casa.
Médicos que, supostamente, estavam lá para verificar minha pressão arterial. Assistentes sociais que queriam avaliar minhas condições de vida e até um homem que se apresentou como especialista em cuidados geriátricos. Todos vinham quando Graça agendava, mas nunca me perguntavam se eu queria essas visitas. Durante uma dessas avaliações, ouvi o médico conversando com Graça na sala. Senhora, sua mãe parece estar fisicamente bem, mas vou anotar no relatório que ela mostra sinais de confusão mental leve relacionada à idade. Eu estava ouvindo da cozinha, completamente lúcida e consciente, enquanto esse homem escrevia mentiras sobre meu estado mental. A tensão na casa se tornou insuportável. Todos os dias sentia mais pressão, mais controle sobre minha vida, mais comentários dolorosos, disfarçados de cuidado. Mamãe, você não deveria mais dirigir, me disse Ricardo um dia. Na sua idade, é muito perigoso. Mamãe, é melhor você não ir mais fazer compras sozinha. Podemos fazer isso por você. Pouco a pouco, estavam tirando minha independência, minha autonomia, minha dignidade. E a parte mais dolorosa era que faziam isso com um sorriso no rosto, dizendo que era tudo para o meu próprio bem, que me amavam tanto e só queriam cuidar de mim. O momento que mudou tudo para sempre chegou naquela tarde de terça-feira, quando meu mundo desmoronou com um simples erro tecnológico que revelou a verdade mais cruel que eu havia experimentado em meus 66 anos. Não é nada, mamãe, dizia Graça, só coisas chatas do trabalho do Ricardo. Fiquei sozinha na casa, sentindo aquela pressão no peito que vinha crescendo nas últimas semanas. A casa que costumava ser meu refúgio agora parecia uma prisão. Tudo havia mudado desde que vieram ficar temporariamente. Minhas rotinas, meus espaços, até minha forma de viver haviam sido alteradas para acomodar suas necessidades e seus planos secretos. Por volta das 15 horas, eu estava fazendo chá de camomila para acalmar os nervos, quando ouvi o som de notificação no meu celular. Era uma mensagem de voz da Graça. No começo, eu pensei que ela estava me avisando que chegariam tarde, ou talvez pedindo para eu preparar algo especial para o jantar. Como fui ingênua em pensar que minha filha ainda me considerava importante o suficiente para me contar seus planos. Apertei o botão play, sem imaginar que nos próximos 3 minutos, minha vida inteira seria despedachada. Ricardo, não aguento mais ter minha mãe nessa casa. A voz da Graça começou com um tom de exasperação que ela nunca havia usado comigo pessoalmente. Meu coração parou. Essas palavras faladas com tanto desprezo foram como punhais afiados perfurando minha alma. Esta não era a filha doce que me abraçava e dizia, "Te amo, mamãe." Ela é um estorvo total, Ricardo. Se mete em tudo que fazemos. Sempre fazendo perguntas, sempre ali. E além disso, já estamos gastando tanto com dinheiro com ela. Tenho procurado alguns lugares baratos. Encontrei um na periferia que custa apenas R$ 1.600 por mês. Com o que economizaremos, finalmente podemos reformar a cozinha que tanto queremos e até comprar móveis novos para a sala. Cada palavra era como um golpe físico. Minha própria filha, a criança para quem eu havia dedicado minha vida inteira, estava falando de mim como se eu fosse um móvel velho que precisava ser descartado. Os R$ 1.600 que o asilo custaria eram exatamente o que eu vinha dando a eles todo mês para suas despesas pessoais. Dinheiro que vinha da minha aposentadoria e das minhas pequenas economias. Mas o áudio continuou e o que veio a seguir me destruiu. Além disso, já verifiquei todos os papéis da casa. Está no nome dela, mas a Carol já explicou como podemos transferir para o nosso nome sem ela perceber. Vai custar cerca de R$ 1.000 em subornos e taxas, mas vale a pena. Minha prima já tem experiência com esse tipo de arranjo. Naquele momento eu entendi tudo. As visitas casuais da Carol com suas pastas cheias de documentos, as conversas que paravam quando eu aparecia,
os especialistas que haviam vindo avaliar minha casa e meu estado mental. Tudo havia sido parte de um plano meticulosamente orquestrado para me declarar incompetente e roubar minha propriedade. Minha casa, a casa que eu havia construído tijolo por tijolo, trabalhando 12 horas por dia por 30 anos. A casa onde criei Graça, onde celebramos seus aniversários, onde chorei quando ela se formou na faculdade, onde sonhei que um dia meus netos brincariam. Aquela casa que valia aproximadamente R$970 mil e representava todos os meus bens, todo o meu futuro, toda a minha segurança. Já falei com o diretor do Asilo São Francisco. A voz da Graça continuou com uma frieza que me gelou até os ossos. Expliquei a situação. Disse que minha mãe tem demência inicial e que é perigoso ela morar sozinha. Ele foi muito compreensível. Diz que vem em casos assim o tempo todo. Já assinei todos os papéis preliminares de admissão. Minhas pernas tremeram tanto que eu tive que me sentar no chão da cozinha. Minha própria filha havia mentido para um estranho sobre meu estado mental. Havia assinado papéis para me institucionalizar sem o meu consentimento. E estava fazendo isso com a mesma facilidade que se planeja uma viagem. O plano é perfeito, querido, ela continuou falando com o Ricardo. Na próxima terça-feira, vamos dizer que ela tem uma consulta médica de rotina. Vamos levá-la ao asilo, internamos ela e, quando perceber o que aconteceu, já estará lá dentro e teremos a tutela legal. A Carol diz que com os relatórios médicos que conseguimos, que dizem que ela tem confusão mental, será muito fácil provar que não pode tomar decisões sozinha. Aqueles relatórios médicos falsos que haviam fabricado com a ajuda de médicos corruptos, aquelas avaliações que eu havia permitido, pensando que eram para minha saúde. Tudo havia sido uma farsa para construir um arquivo que justificasse tirar minha liberdade e meus direitos. Ricardo podia ser ouvido no fundo rindo e acrescentando comentários que não conseguia entender claramente, mas seu tom de aprovação era evidente. O homem que eu havia recebido na minha família, a quem havia ajudado financeiramente, a quem havia tratado como um filho, estava participando ativamente do plano para destruir minha vida. A melhor parte de tudo, Graça continuou com uma risada que partiu meu coração, é que ela nunca vai suspeitar de nada. Ela pensa que somos os filhos perfeitos que a adoram. Ainda diz, obrigada por cuidar de mim, querida, quando trago o café da manhã na cama. Se ela soubesse que estou dando esse café da manhã para mantê-la calma enquanto preparo o seu funeral em vida. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou de forma irreparável. Não era apenas a traição, não era apenas a dor de descobrir que minha filha me odiava. Era a humilhação de perceber que enquanto eu a abençoava todas as noites em minhas orações, agradecendo a Deus por me dar uma filha tão boa, ela estava calculando quantos dias faltavam até poder se livrar de mim. Com os R$970 mil que a casa vale, podemos quitar todas as nossas dívidas do cartão, o financiamento do carro e ainda sobrará o suficiente para irmos à Europa de férias como sempre quisemos. E a melhor parte é que não teremos que fingir que a amamos mais. Chega de domingos fingindo que gostamos da comida horrível dela. Chega de ouvir suas histórias repetitivas de quando era jovem. Cada palavra era mais uma punhalada. Minha comida, que eu preparava com tanto amor todo domingo, esperando que viesse me visitar, minhas histórias, que eu contava porque queria compartilhar as belas memórias da minha juventude com eles e ensinar sobre nossa família, tudo que eu pensava que era amor e conexão era para eles um aborrecimento que tinham que suportar. Em um mês, mamãe estará no asilo e seremos donos de tudo. Finalmente poderemos viver em paz, sem aquela velha amarga nos controlando. Além disso, o seguro de vida que ela tem está no nosso nome, então se algo acontecer com ela no asilo, Deus me perdoe por dizer isso, não seria tão ruim. Essas últimas palavras congelaram o meu sangue. Não apenas queriam roubar minha casa e minha liberdade, mas haviam calculado friamente que minha morte também seria conveniente para eles. Haviam transformado a própria mãe em um investimento, esperando obter lucros tanto da minha vida quanto da minha morte. A mensagem terminou com risos e comentários sobre que restaurante escolher para o jantar naquela noite, como se acabassem de planejar umas férias, em vez da destruição total da vida da mulher que os havia amado mais que tudo no mundo.
Fiquei sentada no chão da minha cozinha por não sei quanto tempo, com o celular ainda na mão, reproduzindo a mensagem várias vezes, esperando ter ouvido errado, esperando que fosse um pesadelo do qual eu fosse acordar. Mas toda vez que escutava, a realidade se tornava mais crua, mais dolorosa, mais definitiva. Naquela noite não consegui comer, não consegui dormir, não consegui fazer nada além de caminhar pela minha casa, olhando cada objeto, cada fotografia, cada memória que havia construído, pensando que um dia passaria tudo com amor para minha filha. Agora sabia que tudo seria roubado, vendido ou jogado no lixo sem qualquer respeito pelas memórias que representava. Mas enquanto caminhava pela minha casa na escuridão daquela madrugada, algo começou a mudar dentro de mim. A tristeza e a dor começaram a se transformar em algo que não sentia há muito tempo. Determinação, pura e fria. Minha filha pensava que eu era uma velha ingênua e fácil de manipular, mas havia subestimado completamente a mulher que a havia criado. Ao amanhecer, levantei com uma clareza mental que não tinha há meses. Vesti meu terno carmesim mais elegante, o mesmo que havia usado na formatura dela. Me maquiei cuidadosamente, arrumei o cabelo elegantemente e coloquei os brincos de pérola que minha mãe me havia deixado. Queria parecer a mulher forte e digna que era, não a vítima vulnerável que eles pensavam que eu era. Antes de sair, escrevi um bilhete e deixei na mesa da cozinha. Saí cedo para cuidar de alguns assuntos pessoais. Volto à tarde. Com amor, mamãe. Não dei mais detalhes porque eles não mereciam. Por meses haviam tomado decisões sobre minha vida sem me consultar. Agora era minha vez de agir sem dar explicações. Minha primeira parada foi no banco. Cheguei exatamente quando abriram às 8 da manhã. "Bom dia, Dona Baker", disse Nora, a gerente que me conhecia há 15 anos. "Como podemos ajudá-la hoje?" "Nora, preciso revisar todas as transações da minha conta nos últimos 6 meses e quero alterar todos os meus beneficiários", disse com uma firmeza que a surpreendeu. "Também preciso que me explique se alguém tentou acessar informações sobre minhas contas sem a minha autorização." Nora franziu a testa enquanto revisava meu arquivo no computador. "Dona Baker, tenho várias consultas sobre sua conta registradas aqui, feitas por sua filha, Graça." Ela apresentou uma carta assinada pela senhora, autorizando-a a revisar seus extratos bancários para ajudá-la com suas finanças. Meu sangue ferveu. "Nora, eu nunca assinei essa carta. Pode me mostrar esse documento?" Quando vi a suposta autorização, imediatamente reconheci que a assinatura havia sido falsificada. Era parecida com a minha, mas eu nunca havia escrito meu nome com aquela inclinação. "Isso é uma falsificação", disse, mostrando minha identidade para que ela pudesse comparar as assinaturas. "Minha filha tem acessado fraudulentamente minhas informações bancárias. Preciso que cancele imediatamente qualquer autorização que ela tenha e coloque um alerta de segurança na minha conta." Nora empalideceu ao perceber a gravidade da situação. "Dona Baker, isso é muito sério. Vamos cancelar todos os acessos não autorizados imediatamente e recomendo que faça um boletim de ocorrência por fraude." "É exatamente o que vou fazer, mas primeiro preciso proteger meus bens. Quero transferir todos os meus fundos para uma nova conta que só eu possa gerenciar. E quero mudar o beneficiário do meu seguro de vida." Na hora seguinte, Nora me ajudou a proteger todas as minhas finanças. Transferi meus R$ 17.500 de economias para uma conta completamente nova. Mudei todas as senhas e nomeei uma fundação de caridade para idosos abandonados como beneficiária do meu seguro de vida. Graça não ia ver mais um centavo do meu dinheiro. Minha segunda parada foi no cartório de registro civil, onde Carol, a prima cúmplice da Graça, trabalhava. Cheguei sem avisar, com um pequeno gravador escondido na bolsa. "Bom dia, Carol", disse com um sorriso doce.
Vim verificar os status da minha propriedade. Minha filha me disse que você estava ajudando com alguns papéis. Carol imediatamente ficou nervosa. Ô, tia Margarete, o que está fazendo aqui? A Graça não me disse que você vinha? Suas mãos tremiam enquanto tentava fechar rapidamente alguns documentos que tinha em sua mesa. Não se preocupe, Carol, disse, mantendo meu tom casual. Só quero entender melhor essa papelada do seguro que minha filha está fazendo. Poderia me explicar exatamente que documentos precisam com meu nome? Carol começou a suar. Bem, tia, são apenas atualizações rotineiras para o registro. Sua voz falhou quando percebeu que eu sabia mais do que estava deixando transparecer. Carol, disse, me inclinando para a frente, sei exatamente o que você e minha filha têm planejado. Sei sobre os documentos falsos, sei sobre o plano de pegar minha casa e sei que você tem ajudado ela a falsificar papéis usando sua posição aqui. Mostrei meu celular com o áudio que havia gravado no dia anterior. Tenho prova de tudo. Carol desabou na cadeira. Tia Margarete, eu não queria fazer isso, mas a Graça me disse que você não conseguia mais cuidar de si mesma, que era para o seu próprio bem. Era por dinheiro, Carol. Não finja que era para o meu próprio bem, disse firmemente. Agora, você tem duas opções. Ou me ajuda a reverter tudo o que fizeram, ou vou direto ao seu chefe e mostro as evidências de que você tem falsificado documentos oficiais. Carol começou a chorar. Por favor, tia, não posso perder meu emprego. Tenho 3 filhos para sustentar. Entre lágrimas, ela me explicou todo o processo. Como haviam falsificado minha assinatura em vários documentos, como haviam criado relatórios médicos falsos e como planejavam usar tudo isso para me declarar incompetente e transferir minha propriedade. Está bem, Carol, disse, depois que ela confessou tudo. Você vai me ajudar a consertar isso e depois vai procurar outro emprego. Mas se me ajudar agora, não vou apresentar acusações criminais contra você. Nas 2 horas seguintes, Carol me ajudou a invalidar todos os documentos fraudulentos que haviam criado. Também me deu cópias de tudo como evidência, inclusive os relatórios médicos falsos e os documentos de transferência de propriedade que haviam preparado. Minha terceira parada foi com o advogado Harrison Ford, o advogado mais respeitado da cidade. Dr. Ford, disse, mostrando todas as evidências que havia coletado. Preciso de sua ajuda para impedir uma fraude e proteger meus direitos. O Dr. Ford revisou todos os documentos com atenção profissional. Dona Baker, este é um caso muito sério de fraude familiar. Temos evidências mais que suficientes para apresentar acusações criminais. Mas me diga, o que exatamente quer conseguir? Quero justiça, doutor, respondi. Mas principalmente, quero que minha filha aprenda que as ações têm consequências. Por 66 anos fui boa demais, generosa demais, compreensiva demais. É hora de alguém me defender, mesmo que eu tenha que fazer isso sozinha. O advogado sorriu com admiração. Dona Baker, vamos preparar uma estratégia legal que proteja todos os seus direitos e envie uma mensagem muito clara sobre as consequências de tentar fraudar um idoso. Nas próximas horas, preparamos uma ação civil por fraude, falsificação de documentos e tentativa de apropriação ilegal. Também preparamos uma queixa criminal contra Graça, Ricardo e Carol. O advogado explicou que eu tinha um caso sólido e que era muito provável que recuperasse todos os danos causados. No final da tarde, voltei para casa, me sentindo completamente diferente. Não era mais a vítima vulnerável que havia saído naquela manhã.
Era uma mulher que havia assumido total controle de sua vida e estava pronta para enfrentar as consequências de anos permitindo que outros abusassem de sua bondade. Quando cheguei, Graça e Ricardo estavam na sala assistindo televisão, agindo como se nada tivesse acontecido. "Oi, mamãe", disse Graça, com aquele sorriso falso que eu já havia aprendido a reconhecer. "Como foram seus afazeres?" "Muito bem, querida", respondi calmamente. Cuidei exatamente do que precisava. Sentei na minha poltrona favorita e os olhei intensamente. "A propósito, algumas pessoas vão nos visitar amanhã. Espero que estejam aqui para recebê-las." "Que pessoas, mamãe?" perguntou Ricardo com curiosidade. "Ah, vocês verão. São pessoas que vão nos ajudar a esclarecer algumas coisas importantes sobre o futuro da nossa família." Naquela noite, jantamos em silêncio. Eu sabia exatamente o que ia acontecer no dia seguinte, mas eles não faziam ideia da tempestade que estava chegando. Pela primeira vez em meses, dormi profundamente, com a tranquilidade de que a justiça estava a caminho. No dia seguinte, exatamente às 10 horas da manhã, a campainha tocou. "Eu atendo", disse, levantando rapidamente antes que Graça ou Ricardo pudessem se mover. Na porta estavam o Dr. Harrison Ford, 2 policiais e um tabelião público. "Bom dia, Dona Baker", disse o advogado. "Viemos executar as ordens que discutimos ontem." Graça e Ricardo se levantaram do sofá com expressão de completa confusão. "Mamãe, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas?" "Sentem-se", disse com uma autoridade que nunca tinham ouvido na minha voz. "É hora de vocês saberem a verdade." O Dr. Ford pigarreou e começou a falar. "Senhora Graça e senhor Ricardo, estou aqui em nome da Dona Margaret para informá-los de que descobrimos evidências irrefutáveis de fraude, falsificação de documentos e conspiração para cometer apropriação ilegal." Os rostos de Graça e Ricardo ficaram completamente brancos. Do que estão falando? Nunca fizemos algo assim", gaguejou Graça. "Graça", disse, tirando meu celular, "quer que eu toque para todos a mensagem de voz que você me enviou acidentalmente ontem?" Naquele momento, vi todo o sangue sumir do rosto da minha filha. Seus olhos se encheram de puro pânico ao perceber que seu plano perfeito havia sido descoberto por causa da sua própria negligência. O momento da verdade havia chegado e não havia volta. O silêncio na minha sala estava ensurdecedor. Graça e Ricardo estavam petrificados, me olhando como se tivessem visto um fantasma. Por todos esses meses, haviam acreditado que tinham um controle total da situação, que eu era uma velha indefesa que podiam manipular à vontade. Agora perceberam que haviam subestimado completamente a mulher que os havia criado. "Dr. Ford", disse, mantendo minha voz firme e serena, "por favor, prossiga com a apresentação das evidências." O advogado abriu sua pasta e tirou uma pasta grossa, cheia de documentos. "Senhora Graça e senhor Ricardo, temos em nossa posse evidências irrefutáveis dos crimes que cometeram contra Dona Margaret." Ele colocou os primeiros documentos na mesa de centro. "Vamos começar com as falsificações." Mostrou a Graça o documento que ela havia assinado no banco, autorizando-se a acessar minhas contas. "Esta é a assinatura autêntica dela", disse, apontando para minha identidade. "E esta é a assinatura falsificada que você apresentou no banco." As diferenças eram óbvias quando vistas lado a lado. Eu não sei do que estão falando", gaguejou Graça, mas sua voz estava tremendo tanto que era claro que estava mentindo. "Mamãe me pediu para ajudá-la com as contas porque estava esquecendo de pagar as contas." "Graça", disse, com uma calma que até me surpreendeu. "Pare de mentir, não há escapatória agora." Tirei meu celular e apertei o play.
A voz da minha própria filha encheu a sala. Ricardo, não aguento mais ter minha mãe nesta casa. Ela é um estorvo total. Se mete em tudo o que fazemos. Vi o rosto de Graça desmoronar completamente enquanto ouvia suas próprias palavras. Ricardo tentou manter a compostura, mas suas mãos estavam visivelmente tremendo. Nenhum dos dois havia percebido que a mensagem havia sido enviada para meu celular por engano. Tenho procurado alguns lugares baratos. Encontrei um que custa apenas R$ 1.600 por mês. Desligue isso! Gritou Graça, se jogando em direção ao meu celular, mas um dos policiais imediatamente a deteve. Isso é privado. Vocês não têm direito de ouvir minhas conversas. Calma, querida, disse com um sorriso frio. Isso está só começando. Sente-se e ouça tudo que planejou para sua mãe. O áudio continuou tocando. A Carol já explicou como podemos transferir a casa para o nosso nome sem ela perceber. Vai custar cerca de R$ 1.000 em subornos e taxas, mas vale a pena. Ricardo se levantou abruptamente. Isso é uma armação, disse, apontando para o advogado. Vocês estão manipulando ela para nos acusar de coisas que não fizemos. O Dr. Ford sorriu profissionalmente. Senhor Ricardo, ainda não chegamos na parte mais interessante. Tirou outro documento da pasta. Esta é a confissão completa e assinada de Carol Rodrigues, prima da senhora Graça, que trabalha no cartório de registro civil. Meus olhos encontraram os de Graça e vi ela perceber que Carol a havia traído. Nesta confissão, continuou o advogado, Carol detalha exatamente como vocês a pressionaram para falsificar documentos, como criaram relatórios médicos fraudulentos e como planejam usar esses documentos para declará-la mentalmente incompetente. A Carol é mentirosa, gritou Graça desesperada. Ela inventou tudo isso para salvar a própria pele. Ah, é mesmo, querida? Porque também tenho gravado a conversa completa que tive com a Carol ontem no escritório dela. Apertei o play e a voz da Carol, confessando tudo em lágrimas, encheu a sala. A Graça me disse que você não conseguia mais cuidar de si mesma. Ela me mostrou como falsificar sua assinatura. Prometeu que me pagaria 4.000 quando conseguisse a casa. Ricardo afundou no sofá com as mãos na cabeça. Isso é uma noite do pesadelo, murmurou. Tudo saiu de controle. Não, Ricardo, disse firmemente. Isso é justiça. O que era pesadelo era viver na minha própria casa, me sentindo prisioneira. Ouvir vocês falarem de mim como se eu fosse um estorvo. Ver vocês planejando roubar tudo pelo que eu trabalhei na vida. O Dr. Ford continuou com a apresentação das evidências. Também temos os relatórios médicos fraudulentos que vocês encomendaram. Mostrou os documentos onde médicos corruptos haviam escrito que eu tinha demência senil e era incapaz de tomar decisões por mim mesma. O Dr. Ford continuou com a apresentação das evidências. Também temos os relatórios médicos fraudulentos que vocês encomendaram. Mostrou os documentos onde médicos corruptos haviam escrito que eu tinha demência senil e era incapaz de tomar decisões por mim mesma. A dona Margaret voluntariamente se submeteu ontem a uma avaliação psicológica completa, conduzida pelo Dr. Raymond Morales, especialista em geriatria do Hospital Geral. Tirou o relatório oficial. Os resultados mostram que a dona Margaret está em perfeita condição mental, com uma clareza e capacidade de raciocínio superior à média para a sua idade. Isso prova que todos os relatórios anteriores foram fabricados. Graça começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento, mas de desespero ao ver seu plano completamente desmoronar. "Mamãe, por favor", implorou. "Só queríamos cuidar de você. Pensamos que seria melhor para você estar num lugar onde cuidariam profissionalmente de você." "Cuidar de mim?" perguntei com uma risada amarga. "Roubando minha casa? Mentindo sobre minha saúde mental?
planejando me institucionalizar contra minha vontade? Me levantei e caminhei em direção a ela. Querida, naquela mensagem, você também disse que esperava que eu morresse logo para poder receber meu seguro de vida. Eu nunca disse isso, gritou Graça. Reproduzi aquela parte específica do áudio. Além disso, o seguro de vida que ela tem está no nosso nome. Então, se algo acontecer com ela no asilo, Deus me perdoe por dizer isso, não seria tão ruim. O silêncio que se seguiu foi devastador. Até os policiais trocaram olhares de nojo ao ver uma filha falar sobre a morte da mãe como uma oportunidade financeira. Mas tem mais, disse o advogado, tirando outra pasta. Também descobrimos que nos últimos 6 meses, a senhora Graça tem sacado dinheiro das contas de sua mãe sem autorização, usando informações obtidas fraudulentamente. Mostrou os extratos bancários, onde se viam saques que variavam de R$1.000 a R$3.000, todos feitos por Graça. No total, roubaram R$17.500 das contas da dona Margaret. Esse dinheiro era para despesas da casa, protestou Ricardo. Estávamos pagando comida e contas. Isso é mentira. Eu ainda estava pagando todas as contas da minha casa com minha aposentadoria. Esse dinheiro que vocês roubaram era para seus caprichos pessoais. Vi vocês comprando roupas caras, indo a restaurantes chiques, enquanto me diziam que tínhamos que economizar porque os tempos estavam difíceis. O advogado continuou expondo cada detalhe do plano criminoso deles. Também temos evidências de que vocês contataram o diretor do asilo São Francisco e pagaram uma taxa de matrícula de R$2.400 para garantir uma vaga para a dona Margaret. Tudo sem o conhecimento ou consentimento dela. Mostrou o recibo de pagamento e os documentos de admissão que haviam assinado pelas minhas costas. Vocês planejavam levá-la na próxima terça-feira, dizendo que era uma consulta médica de rotina. Era para o seu próprio bem, mamãe. Você estava ficando tão esquecida, às vezes ficava confusa. Chega de mentiras. Finalmente explodi, perdendo a compostura que havia mantido durante todo o confronto. Nunca estive confusa. Vocês inventaram essas histórias para justificar seu plano. Ainda administro minhas próprias finanças, cozinho minha própria comida, cuido da minha própria casa e até os ajudo financeiramente quando me pedem. Me dirigi diretamente à Graça, olhando-a nos olhos. Querida, sabe o que mais dói, querida? Não é que vocês quisessem roubar minha casa. Não é que planejassem me institucionalizar contra minha vontade. O que mais dói é que por todos esses meses, enquanto eu os abraçava e dizia o quanto os amava, vocês estavam calculando quanto dinheiro iam ganhar com minha morte. Graça desmoronou completamente e começou a chorar histericamente. Me desculpe, mamãe, sinto muito, estávamos desesperados por dinheiro, tínhamos tantas dívidas, não sabíamos o que fazer. Desespero não justifica traição, disse firmemente. Se precisassem de dinheiro, poderiam ter me pedido honestamente. Minha vida inteira dei a vocês tudo que tenho, mas em vez de confiar no meu amor, decidiram roubar de mim e me destruir. O policial se aproximou com algemas na mão. Dona Baker, deseja prosseguir com as prisões? Olhei para minha filha, que chorava inconsolavelmente, e por um momento senti uma pontada de dor maternal. Mas então me lembrei de suas palavras no áudio, sua frieza ao planejar minha destruição, sua risada ao falar sobre minha morte. Sim, oficial, respondi com voz firme. Proceda com as prisões. Ver minha própria filha sendo algemada na minha sala foi uma das imagens mais dolorosas que experimentei em meus 66 anos de vida. Mas também foi o momento em que percebi que havia recuperado minha dignidade e meu poder pessoal, depois de meses me sentindo como uma vítima indefesa. Mamãe, por favor, gritou Graça.
enquanto o oficial a conduzia em direção à porta. Você não pode fazer isso comigo! Sou sua filha! Sou a única coisa que você tem neste mundo! Suas palavras ecoaram na minha mente com uma ironia amarga. Ela era quem havia decidido que eu não tinha lugar no mundo dela. Ricardo, por outro lado, me olhou com um ódio puro que gelou meu sangue. Não acabou, sua velha louca, sussurrou ao passar por mim. Você vai pagar por arruinar nossas vidas? Estas palavras não me assustaram, mas confirmaram que havia tomado a decisão certa ao expô-los. Depois que Graça e Ricardo foram levados, minha casa ficou num silêncio absoluto que não experimentava há meses. Pela primeira vez desde que vieram ficar temporariamente, pude caminhar pela minha própria casa sem me sentir vigiada, julgada ou manipulada. Mas essa paz não durou muito. No dia seguinte começou uma campanha de terror que me mostrou até onde Graça e Ricardo estavam dispostos a ir para se vingar de mim. O primeiro ataque veio através das redes sociais. Graça havia criado um perfil falso e começado a postar histórias terríveis sobre mim em grupos da comunidade local no Facebook. Minha mãe tem demência senil e nos acusou falsamente de roubo, escreveu. Está tão confusa que não reconhece a própria família. Por favor, se a virem sozinha na rua, me liguem, porque ela não deveria estar sem supervisão. As postagens incluíam fotos minhas tiradas sem meu conhecimento, onde eu aparecia distraída ou cansada, que haviam editado para fazer parecer que eu tinha problemas de saúde mental. Os comentários de estranhos eram devastadores. Coitada da mulher, parece muito confusa. Que terrível uma mãe acusar os próprios filhos. Deveriam procurar ajuda profissional para ela. Dona Rosa, minha vizinha de toda a vida, veio à minha casa preocupada depois de ver essas postagens. Margarete, querida, você está bem? Vi umas coisas muito feias na internet sobre você e sua filha. Tive que explicar toda a situação para ela, mostrar as evidências que tinha para que entendesse que era tudo uma campanha difamatória. Mas o assédio escalou rapidamente. Começaram a chegar ligações a todas as horas do dia e da noite. Vozes desconhecidas me insultavam, me ameaçavam e me diziam que eu era uma mãe desnaturada que havia destruído a própria família por dinheiro. Você é uma velha miserável, gritou uma voz feminina às 3 da manhã. Espero que morra sozinha e abandonada. Pessoas que eu não conhecia também começaram a aparecer na minha casa, supostamente preocupadas com o meu bem-estar. Assistentes sociais falsos que diziam ter recebido denúncias de que eu estava em perigo. Vendedores agressivos que insistiam em me vender sistemas de segurança, porque uma velha sozinha é muito vulnerável. E até pessoas que se apresentavam como parentes distantes que haviam vindo verificar meu estado mental. O Dr. Ford explicou que tudo isso era parte de uma estratégia jurídica desesperada. Dona Baker, estão tentando criar evidências de que você realmente tem problemas mentais para desacreditar seu testemunho no tribunal. É uma tática comum quando os acusados não têm defesas legais sólidas. Mas o que mais doeu foi quando começaram a chegar cartas anônimas cheias de veneno e ressentimento. Você é uma mãe fracassada. Criou uma filha que te odeia tanto que preferia te ver morta. Pense no que fez de errado. Outra carta era ainda mais cruel. Seus próprios filhos te abandonaram porque você é insuportável. Ninguém sentirá sua falta quando morrer. As cartas atacavam não apenas meu relacionamento com Graça, mas todos os sacrifícios que havia feito na vida. Trabalhou como empregada a vida toda. E para quê? Para sua filha te desprezar? Foi uma tola que se deixou usar? Cada palavra era calculada para despedaçar minha autoestima e me fazer duvidar das decisões que havia tomado. Uma noite, lendo uma dessas cartas particularmente venenosas, desmoronei completamente. Sentei no chão da minha cozinha, o mesmo lugar onde havia ouvido o áudio que mudou minha vida, e chorei como não chorava desde a morte da minha mãe. O que fiz de errado? Me perguntava repetidas vezes. Como pude criar uma filha que me odeia tanto?
Pela primeira vez desde que essa batalha legal começou, considerei desistir. Talvez fosse mais fácil retirar todas as acusações, perdoar Graça e tentar reconstruir nosso relacionamento. Talvez eu realmente o tivesse exagerado. Talvez eles me amassem à sua maneira e eu havia interpretado mal as suas intenções. Mas justamente quando estava prestes a ligar para o Dr. Ford para que retirasse a ação, me lembrei de algo que mudou completamente minha perspectiva. Levantei do chão e fui ao meu quarto, onde guardava todas as memórias mais preciosas da minha vida num pequeno baú. Procurei até encontrar o que precisava. Uma carta que minha mãe havia me escrito pouco antes dela morrer, quando Graça tinha 8 anos. Minha querida Margarete, se está lendo isso é porque não estou mais com você, mas quero que saiba que tenho muito orgulho da mulher e mãe que você é. Criou a Graça com tanto amor e dedicação que tenho certeza de que ela será uma mulher de bem que a honrará pela vida. Continuei lendo com lágrimas nos olhos. Mas se as coisas ficarem difíceis, se alguém tentar machucá-la ou se aproveitar do seu bom coração, lembre-se de que você é mais forte do que pensa. Não permita que ninguém, nem mesmo sua própria filha, pise na sua dignidade. O amor verdadeiro nunca busca destruir, nunca busca roubar, nunca busca humilhar. As últimas linhas da carta me deram a força que precisava. Margarete, você merece respeito, merece amor genuíno, merece viver seus anos finais em paz e dignidade. Se alguém não consegue te dar isso, então não merece te ter na vida, não importa quanto sangue compartilhem com você. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Minha mãe estava certa. O amor verdadeiro não destrói, não rouba, não planeja a morte de um ente querido como uma oportunidade financeira. O que Graça sentia por mim não era amor, era conveniência econômica disfarçada de afeto filial. No dia seguinte, acordei com determinação renovada. Liguei para o Dr. Ford e disse: Doutor, quero que proceda com todas as acusações. Não vou retirar nada. Quero que esse caso vá até o fim. Fico feliz em ouvir isso, Dona Baker, respondeu, porque tenho algumas notícias importantes. Graça e Ricardo estão tentando chegar a um acordo extrajudicial. Querem evitar um julgamento público a todo custo. De que tipo de acordo? Perguntei. Estão dispostos a devolver todo o dinheiro que roubaram, pagar por danos e se comprometer a nunca mais contatá-la se você retirar as acusações criminais. Pensei naquela proposta cuidadosamente. Por um lado, recuperaria meu dinheiro e me livraria de suas manipulações para sempre. Por outro, eles não enfrentariam todas as consequências legais de suas ações. Doutor, finalmente disse, aceito o acordo, mas com uma condição adicional. Quero que assinem uma confissão completa de tudo o que fizeram, admitindo publicamente que sou mentalmente competente e que todas as acusações sobre minha saúde mental eram falsas. E quero que essa confissão seja publicada nos mesmos lugares onde me difamaram. Isso é muito inteligente, Dona Baker, me disse o advogado. Isso limpará completamente sua reputação e impedirá que continuem a campanha difamatória. Uma semana depois, Graça e Ricardo assinaram um acordo. Recuperei meus R$17.500 mais R$30.000 em danos. Mas mais importante que o dinheiro, recuperei minha paz de espírito e minha dignidade. A confissão pública foi devastadora para eles, mas libertadora para mim. Nós, Graça Baker e Ricardo Williams, admitimos que acusamos falsamente a Dona Margaret de ter problemas mentais. Admitimos que planejamos roubar sua propriedade e que criamos documentos fraudulentos para declará-la incompetente. A Dona Margaret está em perfeita condição mental
e inventamos essas histórias para justificar nossas ações criminosas. Naquele dia, exatamente um mês depois de ouvir o áudio que mudou minha vida, percebi que havia conseguido algo que parecia impossível. Havia derrotado aqueles que tentaram me destruir e o havia feito com inteligência, dignidade e sempre me atendo à lei. Mas minha história não havia acabado ainda. Tinha uma nova vida para construir e sabia exatamente como queria vivê-la. Com o acordo legal assinado e minha reputação completamente restaurada, chegou a hora de tomar as decisões mais importantes da minha nova vida. Não era mais a Margaret ingênua que havia permitido que sua bondade fosse abusada por décadas. Era uma mulher de 66 anos que havia aprendido que a verdadeira força não vem de suportar abusos, mas de se defender com inteligência e dignidade. A primeira ação que tomei foi mudar completamente meu testamento. Convoquei o Dr. Ford à minha casa e ditei meus novos desejos finais. Doutor, quero que todos os meus bens, incluindo esta casa e todas as minhas economias, sejam doados para a Fundação Esperança Dourada, que ajuda idosos abandonados pelas famílias. Tem certeza absoluta desta decisão, Dona Baker? Me perguntou o advogado. É um patrimônio considerável, aproximadamente R$980 mil, incluindo a casa, suas economias e as indenizações que recebeu. Completamente certa, respondi firmemente. Quero que esse dinheiro ajude pessoas que realmente precisam, não filhos ingratos que veem os pais como um investimento financeiro. Também estipulei que se Graça tentasse contestar o testamento, automaticamente perderia qualquer direito de receber mesmo um centavo. Minha segunda decisão foi me mudar. Não queria mais viver na casa onde havia sido traída, onde havia ouvido minha própria filha planejar minha destruição. Doutor, quero vender esta propriedade e comprar algo menor, mais adequado às minhas necessidades atuais. Mas minha vingança mais satisfatória foi completamente legal e absolutamente devastadora para Graça e Ricardo. Acontece que durante minha investigação com o advogado, descobrimos que eles haviam mentido em suas declarações de imposto de renda pelos últimos 3 anos. Haviam declarado rendimentos muito menores que os reais para pagar menos impostos, mas ao mesmo tempo vinham vivendo um estilo de vida que não condizia com esses rendimentos declarados. Dona Baker, me disse o advogado com um sorriso, tenho informações que podem interessar à Receita Federal. Mostrou evidências de que Ricardo vinha fazendo trabalhos extras não declarados e que Graça vinha vendendo produtos online sem declarar esses ganhos. Doutor, como cidadã responsável, acredito que é meu dever denunciar qualquer sonegação fiscal de que tenha conhecimento, disse com um sorriso que chegava aos olhos. Afinal, todos devemos contribuir justamente para a manutenção do país. Uma semana depois, a Receita Federal iniciou uma auditoria completa de Ricardo e Graça. Descobriram que deviam R$44 mil em impostos atrasados, mais multas e juros que levaram a dívida total a R$70 mil. Mas como não tinham esse dinheiro disponível, tiveram que vender o carro, penhorar as joias e fazer empréstimos a juros altos para evitar irem presos por sonegação fiscal. Minha terceira vingança foi profissional. Durante a investigação, também descobrimos que Carol, a prima que trabalhava no cartório, não havia sido a única funcionária pública envolvida na fraude. Havia toda uma rede de corrupção que facilitava esse tipo de roubo contra idosos. Com a ajuda do Dr. Ford, entregamos todas as informações às autoridades competentes. A investigação resultou na demissão de 6 funcionários públicos, incluindo Carol,
e na descoberta de pelo menos 12 casos similares ao meu, onde haviam roubado propriedades de idosos usando documentos falsos. Quando o escândalo se tornou público nos jornais locais, Graça e Ricardo se tornaram o exemplo perfeito de filhos desnaturados que abusam de pais idosos. Seus nomes e fotografias apareceram na primeira página com manchetes como "Traição familiar que chocou a cidade" e "Filhos planejavam roubar casa de mãe de 66 anos". Mas minha inteligência social foi a maior vingança. Acontece que Graça trabalhava numa empresa prestigiosa, onde a reputação pessoal era essencial para o crescimento profissional. Quando o chefe dela soube do escândalo através dos jornais, a chamou em seu escritório para uma conversa muito inconfortável. Não podemos ter funcionários envolvidos em escândalos de fraude familiar, disse. Nossa empresa tem uma reputação a proteger. Ao invés de a demitir imediatamente, a rebaixou para uma posição menos importante e deixou muito claro que ela não teria oportunidades de promoção num futuro próximo. Ricardo também enfrentou consequências no trabalho. Seu supervisor, ao saber que havia participado de um plano para fraudar a sogra, disse: "Se você é capaz de roubar da própria família, como sabemos que não vai roubar de nós?" Perdeu todas as oportunidades de conseguir a promoção que esperava. Mas o que mais me satisfez foi ver como os próprios amigos e família os rejeitaram. A irmã de Ricardo se recusou a falar com ele depois de saber o que haviam planejado fazer comigo. "Como você pode participar de algo tão cruel contra uma velha que só te tratou com amor?" gritou com ele durante um confronto familiar que foi presenciado por vários vizinhos. As amigas de Graça também gradualmente a abandonaram. As mães do círculo social dela não queriam se associar com alguém que havia traído tão cruelmente a própria mãe. Se ela é capaz de fazer isso com a mulher que a pariu, do que não será capaz conosco? Comentavam entre si. Até no supermercado e na farmácia, onde os conheciam há anos, as pessoas apontavam e sussurravam pelas costas. Haviam se tornado um exemplo público do que não se deve fazer com pais idosos. Durante todo esse processo, nunca agi com ódio ou sede de vingança. Cada ação que tomei foi legal, ética e justificada. Não menti sobre eles, não inventei acusações falsas, não os ameacei, nem os machuquei fisicamente. Simplesmente permiti que as consequências naturais de suas próprias ações seguissem seu curso. 6 meses após o dia em que eu vi aquele áudio fatídico, encontrei Graça no shopping. Ela parecia abatida, cansada e muito mais velha do que seus 35 anos. Quando me viu, se aproximou com lágrimas nos olhos. "Mamãe", disse com voz quebrada, "por favor, me perdoe. Entendo que esteja com raiva, mas já pagamos o preço. Perdemos tudo. Nosso crédito está arruinado, Ricardo perdeu a promoção. Tive que aceitar um emprego com salário menor. Não acha que isso já é castigo suficiente?" Olhei diretamente nos olhos dela, sem ódio, mas sem fraqueza. "Graça, eu não te castiguei. As consequências das suas ações te castigaram. Vocês decidiram planejar minha destruição. Eu só decidi me defender. Mas somos família", implorou. "Sangue é sangue, mamãe. Você não pode abandonar sua única filha. Sangue não te dá o direito de maltratar, roubar ou planejar a morte de alguém", respondi calmamente. "Por 35 anos, fui sua mãe incondicional. Por 3 meses, você foi minha carrasco calculista. Não pode me pedir para esquecer isso só porque agora está enfrentando as consequências." "Então você não vai me perdoar?" perguntou chorando. "Já te perdoei, Graça", disse honestamente. "Perdoar você foi necessário para minha própria paz de espírito. Mas perdoar não significa esquecer ou permitir que me machuque novamente. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Perdoar não significa te dar outra chance de destruir minha vida." A deixei chorando naquele shopping e
e caminhei em direção ao meu novo apartamento, onde a minha nova vida me esperava. Uma vida onde não era mais vítima de ninguém, onde não precisava mais fingir que abuso era amor, onde não precisava mais sacrificar minha dignidade para manter relacionamentos tóxicos. Pela primeira vez em décadas, estava completamente livre. Um ano após aquele encontro no shopping, minha vida havia tomado um rumo que nunca imaginei possível. Aos 67 anos, acordei naquela manhã de primavera no meu belo apartamento, com o sol filtrando pelas cortinas brancas que eu mesma havia escolhido, sem ninguém me dizendo que eram muito caras ou desnecessárias. Fiz meu café na pequena, mas perfeita cozinha para minhas necessidades e me sentei na varanda para contemplar os jardins do complexo residencial. À distância, podia ver outros moradores fazendo seus exercícios matinais, cuidando das plantas ou simplesmente aproveitando a tranquilidade. Éramos todos idosos que havíamos decidido viver nossos anos finais com dignidade e independência. Bom dia, Margarete. Me cumprimentou minha vizinha Nora, uma mulher de 72 anos que se tornara minha melhor amiga. Pronta para nossa aula de dança hoje? Sorri lembrando como havia começado a fazer aulas de dança aos 67 anos, algo que nunca pensei que faria. Mais que pronta, Nora! Esses ossos velhos ainda têm muito a dar. Durante este ano, havia descoberto uma versão de mim mesma que estava adormecida por décadas. Sem a pressão constante de agradar Graça, sem o estresse de pisar em ovos na minha própria casa, havia florescido como uma flor que finalmente recebeu luz solar. Havia me matriculado em aulas de pintura e descoberto que tinha um talento natural para paisagens. Minhas pinturas agora decoravam as paredes do meu apartamento e havia vendido algumas na feira de arte. Dona Baker, me disse a organizadora da feira, as suas pinturas transmitem uma paz e sabedoria que tocam o coração das pessoas. Também havia me juntado ao grupo de voluntários da Fundação Esperança Dourada, a mesma organização que seria beneficiária da minha herança. Trabalhava 3 dias por semana ajudando outros idosos que haviam sido abandonados ou maltratados pelas famílias. Margarete, me disse Dona Carmen, uma mulher de 81 anos que havia chegado à fundação depois que os filhos a expulsaram de casa. Você entende nossa dor porque viveu isso em primeira mão. Na fundação, havia me tornado uma espécie de conselheira não oficial. Pessoas que chegavam quebradas e sem esperança encontravam na minha história um exemplo de que era possível se recuperar, de que era possível reconstruir uma vida digna após a traição familiar mais profunda. Dona Margarete, me disse seu Roberto, um homem de 75 anos cujos filhos haviam esvaziado suas contas bancárias. Como conseguiu perdoar e seguir em frente? Havia respondido, seu Roberto, perdoar não significa esquecer ou permitir que nos machuquem novamente. Perdoar significa libertar nosso coração do veneno do ressentimento para podermos viver em paz. Mas viver em paz também significa nos afastarmos daqueles que nos machucam, mesmo que compartilhem nosso sangue. Meu trabalho na fundação me havia dado um propósito que nunca pensei ter nessa idade. Havíamos conseguido ajudar 47 idosos a recuperar dinheiro roubado por suas famílias. 23 haviam conseguido reverter documentos fraudulentos que os declaravam incompetentes. E 15 haviam encontrado novos lares seguros depois de serem expulsos pelos próprios filhos. Mas o mais importante que havia descoberto era meu próprio valor. Por 66 anos, havia medido o meu valor por quanto podia dar aos outros, quanto podia sacrificar, quanta dor podia suportar em silêncio. Agora, entendia que meu valor como pessoa não dependia de ser útil aos outros, mas de ser verdadeira comigo mesma e respeitar meus próprios limites. Quanto a Graça e Ricardo, ocasionalmente recebia notícias deles através de conhecidos mútuos.
Haviam tido que se mudar para um apartamento menor e mais econômico. Ricardo havia definitivamente perdido suas oportunidades de promoção e agora trabalhava num emprego com um salário menor. Graça havia tido que aceitar um trabalho de meio período adicional para conseguir pagar todas as dívidas. Mas o que mais me contavam era que o casamento deles estava em crise. Quando não tiveram mais a casa da sogra como plano reserva, começaram a se culpar mutuamente pelo fracasso do plano. Dona Rosa, minha antiga vizinha, me disse que vivem brigando constantemente sobre quem teve a culpa de tudo ter sido descoberto. Curiosamente, isso não me dava uma satisfação vingativa, mas uma tristeza profunda pelas decisões que haviam tomado. Haviam destruído não apenas o relacionamento comigo, mas também o relacionamento entre eles. A ganância havia sido um veneno que contaminou tudo que tocou. 6 meses atrás, havia recebido uma carta de Graça. Não a abri imediatamente. Levei 3 dias para decidir se queria ler o que ela tinha a me dizer. Finalmente, a abri na presença de Nora, minha vizinha, para ter apoio emocional. Querida mamãe, começava a carta, sei que não tenho direito de pedir nada, mas preciso que saiba que não passa um dia sem que me arrependa do que fiz com você. Tenho feito terapia e agora entendo que minhas ações foram imperdoáveis. Não estou escrevendo para pedir seu perdão ou para voltar à sua vida, só quero que saiba que finalmente entendo o mal que causei. A carta continuava. A terapeuta me ajudou a entender que minhas ações não nasceram do desespero financeiro, mas de uma mentalidade egoísta que havia desenvolvido ao longo dos anos. Me acostumei tanto a receber sua ajuda incondicional que parei de vê-la como uma pessoa com direitos e sentimentos e comecei a vê-la como um recurso que podia explorar. Agora entendo que você merecia respeito, carinho genuíno e cuidado em seus anos dourados. Em vez disso, te dei manipulação, mentiras e traição. Perdi a melhor mãe do mundo por causa da minha própria ganância e estupidez. A carta terminava com uma frase que me fez chorar. Não espero seu perdão, mamãe, porque sei que não mereço. Só espero que seja feliz e que encontre a paz que sempre mereceu. Com amor e arrependimento eterno, Graça. Essa carta me levou semanas para processar emocionalmente. Por um lado, fiquei feliz em saber que Graça finalmente entendia a magnitude do que havia feito. Por outro lado, já era tarde demais para reconstruir nosso relacionamento. Algumas feridas, mesmo que possam cicatrizar, deixam cicatrizes profundas demais para permitir que as coisas voltem a ser como eram antes. Havia respondido com uma carta breve, mas honesta. Graça, aceito suas desculpas e fico feliz em saber que está buscando ajuda profissional. Te perdoo porque guardar rancor me prejudicaria, mas perdoar não significa esquecer. E não significa que posso confiar em você novamente. Desejo o melhor na sua vida, mas minha vida agora está em paz sem você. Com carinho, mas sem volta, sua mãe. Nas noites tranquilas do meu novo lar, frequentemente refletia sobre as lições que essa experiência me havia ensinado. A mais importante era que o amor verdadeiro nunca busca destruir ou se apropriar do ente querido. O amor verdadeiro respeita, protege e busca o bem-estar do outro sem esperar nada em troca. Também havia aprendido que estabelecer limites não é crueldade, mas sobrevivência emocional. Por décadas, havia confundido o sacrifício extremo com o amor maternal, quando, na realidade, havia ensinado Graça que ela podia me maltratar sem consequências. Às vezes,
havia dito às mulheres do grupo de apoio da fundação, a maior herança que podemos deixar aos nossos filhos não é dinheiro ou propriedades, mas o exemplo de que todas as pessoas, incluindo as suas mães, merecem respeito e dignidade. Naquela manhã de primavera, enquanto terminava meu café na varanda, recebi uma ligação do Dr. Ford. Dona Baker, tenho algumas notícias que podem interessá-la. Acabei de ser contatado porque 3 outros casos similares ao seu vieram à tona. As famílias afetadas querem que compartilhe sua experiência sobre como lidar com esse tipo de situação. Claro, doutor, respondi sem hesitar. Se minha história pode ajudar outras pessoas a se defenderem, estou completamente disposta a compartilhá-la. Naquela tarde, enquanto pintava uma paisagem montanhosa no meu cavalete, refleti sobre a incrível jornada que havia percorrido nos últimos 18 meses. Havia começado como uma vítima silenciosa e me tornado uma sobrevivente empoderada, que agora ajudava outros a encontrar sua própria força. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era a Nora, me convidando para jantar no novo restaurante do centro da cidade. Margaret, vamos celebrar a vida, disse com seu entusiasmo contagiante. Enquanto me arrumava para sair, me olhei no espelho e vi uma mulher completamente diferente daquela que havia sido 1 ano e meio atrás. Meus olhos brilhavam com uma confiança que nunca havia tido antes. Minha postura era ereta e orgulhosa. E meu sorriso era genuíno e livre de cargas emocionais. Margaret, disse a mim mesma no espelho, aos 67 anos, você finalmente aprendeu que sua vida pertence só a você e que merece vivê-la com dignidade, alegria e paz. Naquela noite, jantando com minha nova família escolhida em vez da minha família biológica tóxica, brindamos aos novos começos, à sabedoria que vem com a idade e à coragem de defender o que é certo, independente das consequências. E enquanto levantava minha taça de vinho, pensei em todas as mulheres que naquele momento estavam sofrendo maus tratos de suas próprias famílias, acreditando que não tinham opções, que tinham que suportar abusos em nome do amor familiar. Se minha história pudesse chegar a apenas uma dessas mulheres e lhe dar coragem para se defender, então tudo pelo que havia passado teria valido a pena. Porque às vezes, a maior herança que podemos receber não é dinheiro ou propriedades, mas a coragem de ser verdadeiras conosco mesmas e o conhecimento de que nunca é tarde demais para escrever um novo capítulo em nossas vidas. Nunca é tarde demais para escolher dignidade sobre conveniência, verdade sobre falsa paz e amor próprio sobre sacrifício destrutivo. E nunca, nunca, jamais é tarde demais para ser livre. Gostaram da minha história? De que cidade estão ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se gostaram da história, podem me apoiar, enviando um super obrigado para que eu possa continuar trazendo mais histórias como esta. Muito obrigada pelo apoio carinhoso. Estou ansiosa pelos comentários sobre a história. Na tela podem ver 2 novas histórias de vida que recomendo muito. Há muito mais no meu canal. Não se esqueçam de se inscrever. Nos vemos na próxima história de vida. Com amor e respeito.